Oi, oi, gente! Na aula de hoje eu vou ensinar essa guirlanda linda em crochê com fio de malha usando ponto caranguejo. Essa peça vocês me pediram muito lá no Instagram, então finalmente eu trouxe ela para vocês. A guirlanda ela é super versátil, dá para usar como porta-maternidade, colocar como adicional no kit higiene, usar no home decor, decorar ambientes, presentear alguém e até adaptar para alguma data comemorativa, como o Natal, que já está chegando. É uma peça prática, rápida de fazer e com um ótimo valor agregado para quem trabalha com encomendas, porque é charmosa, fácil e não dá muito trabalho. Antes de começar, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrita para não perder as próximas aulas. E agora, vem crochetar comigo. Vamos então aos materiais necessários. A gente vai precisar de uma base, pode ser em MDF ou acrílico. Essa base aqui, ela tem, vamos medir aqui juntas, a medida de 25 centímetros. Essa base ela pode ser maior ou menor. Isso vai determinar o tamanho final da guirlanda de vocês. Este modelo aqui, ó, vejam, é couro e aqui MDF, certo? Esse é o modelinho que eu escolhi para fazer com vocês. A escrita também é MDF e eu trouxe outros modelos aqui que eu uso bastante. Vejam, essa em acrílico, certo? Tá com a película protetora. Fica muito lindo para guirlanda maternidade. Tem também este modelo aqui em MDF vazado, lindo também, muito pedido pelas mamães, para decorar o quartinho, para usar como porta-maternidade. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a lista de materiais e o contato também do meu fornecedor que eu adquiro essas bases. Eu escolhi esse modelinho que eu vou fazer para decoração do meu ateliê. Aqui as medidas dos furinhos que vocês sempre perguntam também. Tem 8 milímetros. Vou deixar na descrição do vídeo também, caso vocês esqueçam, queiram dar uma conferida. Além da base, nós vamos precisar do fio de malha. Eu optei pela cor rosé. Vocês podem escolher a cor de preferência de vocês. Nude. E também a cor off-white. Essas são as 3 cores que eu escolhi para compor a minha guirlanda, tá? Isso fica a critério de vocês. Também vou utilizar a agulha compatível com o meu fio, número 6. E também a número 4,5. Para fazer os furinhos aqui, na primeira etapa que a gente vai crochetar, é melhor ter uma agulha um pouco mais fina para não ter perigo de quebrar. E também a 3,5, principalmente se você for utilizar fio residual, que é um pouco mais espesso. Se você sentir que está muito apertado com a 4,5, usa a 3,5, tá? Para não ter perigo de quebrar a nossa base. Vamos precisar também da cola instantânea, de sua preferência, tesourinha. E lembrando que todos esses materiais vão estar na descrição do vídeo. Vamos começar então. Eu escolhi a cor nude para fazer a primeira carreira aqui dos pontos baixíssimos e peguei a minha agulha menor, 4,5, que ela é mais fininha, então não tem perigo de quebrar a nossa base. Deixa um pedacinho, mais ou menos uns 20 centímetros, e vamos começar fazendo pontos baixíssimos por toda a circunferência aqui da nossa base, certo? Escolha um ladinho, pode ser de preferência de vocês, eu gosto de pegar a lateral, deixa um pedacinho sobrando do fio, passou pelo buraquinho, entrou no próximo, puxa o fio com delicadeza e passa pelo meio da correntinha. Lembrando de fazer com calma, com delicadeza. Se caso tiver muito apertado para você entrar com a agulha, troca para uma agulha menor, para não ter perigo de quebrar a nossa base. E a gente vai fazendo os pontos baixíssimos por toda essa carreira. Eu vou continuar aqui e encontro vocês aqui no final. Completamos, então, toda a circunferência com pontos baixíssimos e agora é o último ponto que nós vamos fazer. A gente estava puxando com o fio do rolo, mas agora a gente vai usar esse pedacinho aqui, ó. É o pedacinho que eu pedi para vocês deixarem no início. Puxa, passou pelo meio da correntinha e a gente vai simular aqui um ponto. Troca a agulha para uma agulha mais fina, se você preferir. Eu gosto de usar essa para remate, para fechamentos. De cima para baixo. Vamos passar por baixo da correntinha. Pegou o fiozinho. Passou por baixo. Agora, do outro lado, vejam. Entrou no meio do outro ponto. E puxou esse fiozinho aqui, ó. Pronto. Fizemos a nossa correntinha final. Agora, a gente já pode cortar o fio aqui do rolo. Vejam, ficou com esse pedacinho aqui. A gente vai cortar o fio que vem do rolo.
E aqui, eu vou dar um nozinho, apenas para segurar, porque depois, quando a gente terminar todas as carreiras, eu vou fazer o arremate por entre as tramas. Nossa primeira carreira com um ponto baixíssimo ficou pronta, agora eu vou trocar a cor. Vamos para a próxima etapa com o tom Off-White. Mesma coisa, meninas, deixem um pedacinho em torno de 20 centímetros e escolham o lado que vocês preferirem. Eu gosto de fazer sempre para o mesmo lado, não em cima do mesmo ponto, mas mais pertinho. Então, eu vou começar aqui. Vejam, a gente não vai entrar no meio do ponto, certo? A gente vai entrar neste buraquinho aqui de trás. Estão vendo? Entrou, puxou o fio, não esquece de deixar o pedacinho e fecha o nosso primeiro ponto baixo. Deixa o pedacinho quietinho ali e vamos continuar agora em cada buraquinho deste, a gente vai colocar um ponto baixo ou mais. Eu vou explicar para vocês. Como que a gente sabe a quantidade de pontos que a gente tem que colocar, se precisa fazer aumento ou não? Porque dependendo da espessura, né? Tem fios que são mais espessos, você não vai precisar fazer aumento. Tem fios que são mais finos que vai necessitar de aumento. Então, eu vou ensinar para vocês como vocês fazem para qualquer fio. Fez o ponto. No momento que vocês sentirem que o ponto ele tá caindo pro lado, vejam, ó, aqui ele ajeitou, tá retinho. Vou fazer mais um para vocês verem. Porque aqui, com esse fio, com certeza eu vou precisar fazer aumento. Mais um. Ó, agora dá para vocês perceberem. Percebam que o fio tá um pouquinho mais pro lado, tá caído. Estão vendo? Ó. Se a gente pegar, por exemplo, uma agulha e colocar retinho aqui, eu consigo ver que o meu ponto está caindo pro lado direito. Pro meu lado direito, certo? Então, é sinal que tá faltando um ponto. Eu preciso colocar um aumento aqui. E se eu coloco um aumento aqui, eu preciso necessariamente colocar um aumento do outro lado, na outra extremidade. Se eu fizer um ponto aqui, eu preciso colocar um aqui e outro aqui, para que a nossa guirlanda fique perfeita, bem redondinha. E a quantidade de aumentos vai depender da espessura do fio de vocês. Aí vocês façam esse jeitinho que eu ensinei aqui, essa técnica. Coloca a agulha retinho. Viu que o ponto está caindo para a direita? Tá precisando de um aumento, certo? Se tiver retinho, não precisa. Então, eu vou fazer aqui, vou colocar um aumento agora neste ponto aqui. Um aumento nada mais é do que 2 pontos no mesmo buraquinho. Se tiver apertado de entrar com agulha, troca a agulha para uma mais fina, tá? Para vocês não terem perigo de quebrar. Pega uma fininha, principalmente para quem trabalha com residual, porque senão pode acabar quebrando a base de vocês. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda a extensão aqui e vou colocar um aumento neste lado aqui, ó. Aqui eu vou colocar um aumento, aqui provavelmente também outro e outro. São 4 aumentos que eu vou utilizar. Eu vou mostrar todos para vocês. Caso eu precise colocar mais que 4 aumentos, eu volto e mostro para vocês. Voltei aqui para mostrar para vocês que eu vou precisar colocar mais 2 aumentos a mais, assim ficando com 6 aumentos. Eu coloquei um aqui, certo? Depois eu coloquei um outro aumento aqui. E agora, eu aqui estou vendo que eu preciso colocar outro aumento. Vejam, tá caindo o meu pontinho para direita. Então, necessariamente, eu preciso botar um aqui e vou colocar um aqui também no nosso fechamento. E mais 2 na parte de cima, certo? Ficando com 6 aumentos. Isso no caso do meu fio. Talvez o fio de vocês não precise. Então, vamos colocar agora mais um ponto baixo aqui. Assim, ficando com mais um aumento. E agora eu vou seguir fazendo mais 2 aumentos somente na parte de cima. Chegamos aqui no último ponto. Vejam, coloquei um aumento aqui e outro na outra extremidade, fechando 2. Mais um aqui e outro na outra extremidade, formou 4. E coloquei um aqui e vou precisar colocar um agora aqui no fechamento, fechando 6 aumentos, certo? Então, vamos colocar o nosso 6º aumento neste buraquinho.
Meninas, essa tá sendo a nossa penúltima carreira. A próxima carreira vai ser já com o ponto caranguejo, que é o ponto de finalização. Mas vocês podem fazer maior. Isso vai depender do tamanho que vocês querem a guirlanda de vocês. A diferença vai ser que vocês vão colocar no meio do ponto para fazer as próximas carreiras, fazendo um ponto baixo centrado. Mas vocês podem subir seguindo a mesma lógica, né, dos aumentos aleatórios. Vocês conseguem deixar a guirlanda do tamanho que vocês quiserem, certo? Então vamos agora no nosso último ponto. Entrou no buraquinho, puxou o fio do rolo. Agora o fio do rolo a gente vai deixar e vai pegar este fiozinho aqui, ó, o primeiro que a gente deixou um pedacinho, lembra? Esse fiozinho a gente traz para fechar o nosso último ponto. Ó, agora a gente vai simular a correntinha. De baixo para cima, vejam, embaixo das duas perninhas ali da correntinha, passou o fiozinho e vamos simular uma correntinha. Vem aqui atrás, vamos passar deste ladinho aqui, ó, por baixo, pegando embaixo para sair no meio do ponto. Ó, sair no meio do ponto. Aí agora eu puxo esse fio para trás, fazendo assim nosso último ponto. Veja, fica perfeito. Dá uma ajeitadinha com a agulha. Vejam, o fechamento fica imperceptível. Finalizada a nossa segunda carreira. Agora a gente já pode também cortar o fio. Aqui eu vou fazer da mesma forma. Pego os dois fiozinhos. Ó, fiozinho de um lado do outro. E eu vou fazer um nozinho para deixar preso e depois eu vou passar entre as tramas quando a gente tiver finalizado a última carreira. Agora a gente vai fazer a última carreira, o ponto de acabamento, que vai ser o ponto caranguejo. Eu vou trocar a cor do meu fio, o tom rosé eu vou usar agora. Deixa um pedacinho também do fio, que nem a gente fez para iniciar as outras carreiras. E eu vou trocar a agulha, tá? Em vez da 4,5, eu vou usar a 6. Por quê? Porque agora eu quero um ponto um pouco mais soltinho para fazer o acabamento, para dar aquele aspecto bonito do ponto caranguejo. E também eu não vou mais passar pelo buraquinho da base, então não tem mais perigo de quebrar a nossa base. Mesmo lado que fica o fechamento, eu começo também o ponto caranguejo. Mas isso é indiferente, vocês podem começar do lado que vocês preferirem. Eu vou começar este ladinho aqui, então coloco a minha agulha embaixo das duas perninhas, deixo um pedacinho do fio, puxou, trouxe o fio para frente e agora a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo. Normalmente a gente faz o crochê pro lado esquerdo, a gente vai seguindo nesse sentido. O ponto caranguejo, ele tem esse nome exatamente porque a gente vai fazer o crochê, o trabalho, no sentido contrário, como se fosse andando para trás, vejam. Você vem no ponto anterior, dá uma alturinha e fecha. Ele imita um ponto baixo, mas, ó, sempre no ponto anterior. Fechou. Vai no outro ponto anterior, ponto baixo, não ponto centrado, dá uma alturinha e fecha. Neste ponto aqui, a gente não vai fazer nenhum aumento, tá? A gente vai fazer um ponto para cada correntinha. Sempre seguindo essa lógica. Vai no ponto anterior, fechou. Deixa sempre folgado esse ponto. Olha, ele vai ficando com esse aspecto assim torcido. É muito bonito esse acabamento. E a gente faz ele então por toda a circunferência e eu encontro vocês aqui no último ponto, pra gente fazer juntas. Finalizamos então essa carreira sem nenhum aumento, colocando um ponto em cada correntinha. E aqui chegamos no nosso último ponto. Vejam. Aqui a gente agora vai tirar a agulha e a gente vai desfazer esse primeiro ponto aqui, ó. Esse nozinho aqui a gente desfaz.
Prontinho. Então, agora, a gente volta com a agulha e nós vamos fazer um ponto para finalizar, igual os demais. Ó, chegou aqui, fez mais um ponto, fechou. Desse modo, o fechamento fica perfeito, vejam. Exatamente igual aos demais. Agora a gente corta esse fiozinho aqui de trás. Pode puxar, tirar o fio aqui pra gente poder fazer o arremate aqui atrás. Dá uma ajeitadinha com a mão. Esse fiozinho aqui, a gente vai prender ele pra não ficar soltinho assim, esse ponto. Então, a gente ajeita aqui, vem nesta correntinha aqui e puxa esse fio. Com delicadeza, dá uma ajeitada, vai ajeitando esse ponto com a mão para ele ficar perfeito igual aos demais. Vejam, fica perfeito. Agora, a gente vai fazer o arremate. Esses fiozinhos que estão aqui atrás, entre as tramas. Vai escondendo esses fiozinhos. Dessa forma. Vejam. E aí a gente bota uma gotinha de cola. Segura um pouquinho. Corta. Pronto. A gente vai fazer isso em todos os fios, cada um para um lado. Vejam, um para um lado, um para o outro. Aqui também, a mesma coisa. Ajeita com a mão e arremata o fiozinho aqui por trás, ó. Puxa esse fiozinho pra cá. Com cuidado para não deixar esse ponto aqui torto. Esse outro fio também, vamos passar pra cá. Prontinho. Agora a gente vê aqui na frente como tá. Dá uma ajeitadinha. Veja se tá perfeito aqui, igual aos demais. Pronto. Agora a gente pode finalizar o arremate, passando os fiozinhos entre as tramas e botando uma gotinha de cola. Agora eu vou ensinar para vocês uma alcinha para vocês colocarem aqui, mas isso é bem particular de cada uma. Eu, por exemplo, não uso. Eu prendo a guirlanda nesses buraquinhos aqui. Como é um preguinho, ele fica fixo, né, na parede onde vai ser colocado. Mas para quem prefere colocar a alcinha, eu vou ensinar vocês como faz. Vamos começar fazendo o nosso nozinho inicial. E agora nós vamos fazer mais 6 correntinhas. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o nosso nozinho inicial, certo? Agora a gente pode cortar o fio, deixa um pedacinho e corta. Puxou esse fiozinho aqui pra fora. Vejam, fica assim. E agora a gente consegue fazer a nossa alcinha. E é muito fácil de aplicar. A gente vai centralizar, né? Veja bem onde fica o centro. E a gente vai botar aqui atrás, ó. E aí, pra gente aplicar ela, como a gente ficou com essas alcinhas aqui, ó, a gente vai passar pelo meio da trama e colocar uma gotinha de cola instantânea de preferência de vocês. Eu não vou fazer nessa guirlanda porque eu prefiro sem. Como eu falei pra vocês, eu gosto de fixar a guirlanda diretamente, sem a alcinha. E finalizamos a nossa guirlanda. Como eu disse, essa é uma peça muito versátil. Vocês podem utilizar para decoração, como essa que eu fiz para decorar o meu ateliê, mas a que eu mais faço é o porta-maternidade, que as mamães incluem normalmente no kit higiene. Nossa guirlanda, depois de pronta, ficou com 29 centímetros. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, deixe o like e comenta aqui o que achou.
ou o que você quer ver no próximo tutorial. Obrigada por assistir e até a próxima aula!